Fala, Machimores! A aula de hoje é sobre radiciação. Vamos começar pela definição. Olha só, dado A pertencente ao conjunto dos números reais, N pertencente ao conjunto dos números naturais e N maior do que 1, a raiz enésima de A é o número B, tal que raiz enésima de A igual a B implica que B elevado a N é igual a A. Professora, tá falando grego comigo aí, não tô entendendo nada. Calma, olha só. Se eu tiver raiz cúbica de 125, isso vai ser igual a quanto? Eu preciso descobrir qual é o número que elevado ao cubo é igual a 125. E esse número vai ser 5. 5 ao cubo é igual a 125. Ou seja, a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Isso aí nada mais é do que a radiciação é a operação inversa da potenciação. Vamos dar nomes a esses elementos aí? Olha só, o N eu chamo de índice, o A, radicando, o símbolo, radical e a resposta, raiz. Mas vamos fazer mais um exemplo aqui para a gente fixar. Raiz quadrada de 49. Por que quadrada se não tem o 2 aí? Toda vez que o índice não aparecer, é porque esse índice é 2. Então, raiz quadrada de 49 vai ser igual a um número que é elevado ao quadrado de 49. E esse número é 7. Olha outro exemplo. Raiz quinta de 32 vai ser um número que é elevado à quinta potência de 32. E esse número é 2. Vamos fixar com mais exemplos. Raiz quadrada de 25 dá quanto? Isso, dá 5. Raiz cúbica de 64. Que número? Vezes ele, dá 64. Isso, é o 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. E a raiz cúbica de menos 8? Aí a senhora coloca um menos aí para atrapalhar a nossa vida. Não, tenham calma. Vamos procurar um número que vezes ele mesmo, dá menos 8. Esse número é o menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. E 4 vezes menos 2 dá menos 8. Agora vamos aí. Raiz quadrada de menos 9. Vai dar quanto? Dá 3. Não, não dá 3. Porque 3 vezes 3 dá 9 positivo e não negativo. Então é menos 3. Menos também não é o menos 3. Porque menos 3 vezes menos 3 dá mais 9. E a gente está procurando a raiz quadrada de menos 9. Olha só, nesse caso, não existe raiz quadrada de menos 9 no conjunto dos números reais. Toda vez que o índice for par e o radicando for negativo, não vai existir resposta no conjunto dos números reais. Vai existir uma resposta no conjunto dos números complexos, mas isso é uma conversa para uma próxima aula, tá bom? Vamos ver agora as propriedades da radiciação. A primeira é a raiz em que o expoente do radicando é igual ao índice. Olha só, eu tenho a raiz enésima de A elevado a N. Então, o índice é igual ao expoente. O que é que eu posso fazer nesse caso? Eu posso dizer que a resposta vai ser a base do radicando. Então, vai ser o A. Toda vez que esse A for positivo. Então, olha o exemplo. Raiz quinta de 8 elevado a quinta. O índice é igual ao expoente? É. Então, a resposta é 8. Mas se esse radicando for um número negativo e esse índice for um número par, eu tenho que lembrar que a resposta não vai ser simplesmente A, vai ser módulo de A. Olha só o exemplo. Raiz quadrada de menos 7 elevado ao quadrado. O índice é igual ao expoente, mas é um índice par. A resposta tem que ser módulo de menos 7. E o módulo de menos 7 é 7. Cuidado para você não se apressar e dizer que a resposta é menos 7, ok? É o módulo de menos 7. Vamos ver um exemplo em que a gente pode aplicar essa propriedade. Olha só. Raiz quadrada de 625.
É um número muito grande para eu pensar de cabeça. Então, o que é que eu faço? Eu vou pegar esse 625 e vou fatorar. Ou seja, vou dividir ali por todos os números primos possíveis. 625 dá por 5, que dá 125. E dá por 5, que dá 25. Que dá por 5, que dá 5. Que dá por 5, que dá 1, acaba a conta. Eu quero a raiz quadrada, então o índice é 2. Eu vou agrupar essas respostas de 2 em 2. São, então, 5 ao quadrado e 5 ao quadrado. Vai ficar 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Vou pegar esse valor e vou colocar dentro do radical no lugar do 625. Vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Índice igual a expoente, simplifica, simplifica, vai ficar 5 vezes 5. Porque os números saíram da raiz porque eu simplifiquei o expoente com o índice. 5 vezes 5 dá 25. Logo, a raiz quadrada de 625 é 25. Segunda propriedade, potência com expoente racional. A gente já viu essa propriedade lá na potenciação. Então, quando eu tiver um número elevado a uma fração, eu posso reescrever como uma raiz. Raiz enésima de A elevado a M. Para eu saber quem fica dentro e quem fica fora, eu faço aquele joguinho. Quem estava no sol vai para a sombra, quem estava na sombra vai para o sol. Vamos para um exemplo. A é elevado a M sobre N, que é, no caso do nosso exemplo, 16 elevado a 1 meio. E isso vai ficar raiz quadrada de 16 elevado a 1, que não precisa escrever nesse índice 2, nesse expoente 1, é a raiz quadrada de 16. E quanto é a raiz quadrada de 16? Isso, é 4. Se eu tivesse raiz enésima de A elevado a M e quisesse escrever como A elevado a M sobre N, eu podia também. Isso pode facilitar nossa vida em algum exercício, certo? Terceira propriedade, produto de raízes com índices iguais. Olha só, os dois índices aí são iguais, então eu posso escrever essa multiplicação dentro de um índice só. Olha o exemplo, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 27. Eu posso escrever como raiz quadrada de 3 vezes 27. E 3 vezes 27 dá 81. A raiz quadrada de 81 eu sei que é 9. Quarta propriedade, a gente teve agora a propriedade para multiplicação. A quarta é para divisão. Mesma coisa, as divisões separadas com índice igual, eu posso escrever dentro de um índice só. Então, exemplo, raiz cúbica de 32 sobre raiz cúbica de 4. Eu posso escrever dentro de uma raiz só. Raiz cúbica de 32 sobre 4. 32 dá para dividir por 4, que dá 8. Vai ficar a raiz cúbica de 8, que a gente sabe que é 2. Quinta propriedade, potência de uma raiz. Eu tenho raiz enésima de A elevado a M. Eu posso pegar esse expoente que está do lado de fora e trazer para o lado de dentro. Então, ele, ao invés de ficar fora nos parênteses, ele fica como expoente do número que está dentro do radical. Olha o exemplo. Eu posso pegar esse 10 que está no expoente do lado de fora e trazer para dentro. E aí, agora eu caio lá na propriedade 1, que é só dizer que a resposta é 7. Sexta propriedade, raiz de outra raiz. Eu posso reescrever isso multiplicando os dois índices. Olha o exemplo. Raiz cúbica de raiz quadrada de 8. Eu vou reescrever e vou pegar o 3 e o 2 e vou multiplicar os dois índices. 3 vezes 2 dá 6. Reescrevi como raiz sexta de 8. Sétima propriedade, simplificação de raízes. Eu posso pegar tanto o índice quanto o expoente e dividir por um mesmo número, caso seja possível. Olha só esse exemplo. Tem algum número que eu consiga dividir tanto o índice 12 quanto o expoente 8? Tem sim. Tem o número 2 e também tem o número 4. 12 dividido por 4 dá 3 e 8 dividido por 4 dá 2. Eu simplifiquei aquela raiz que estava no início.
Ainda posso simplificar mais um pouco. Posso resolver esse 7 ao quadrado, que dá 49. Eu posso usar na minha questão tanto raiz cúbica de 7 ao quadrado, quanto raiz cúbica de 49. Vai depender o que melhor me convém no momento, ok? Vamos fazer um exercício? Simplifique o radical 3 elevado ao cubo vezes 5 à quarta potência. Olha só, eu vou reescrever tanto 2 ao cubo quanto 5 à quarta potência de uma maneira que seja melhor para mim. Como assim? Se eu observar, o índice aí é 2. Então, me convém que eu transforme esse expoente, que até o momento é 3, num expoente 2. E como é que eu posso fazer isso? Eu posso dizer que o 3 é 2 mais 3. E quando eu tenho uma soma aí nos expoentes, qual é a conta que eu tenho? Isso, multiplicação de potência de mesma base. Aí eu reescrevi o 2 à terceira como 2 ao quadrado vezes 2. Ambos é a mesma coisa, só está escrito de forma diferente. Vou fazer o mesmo com 5 à quarta. Vou reescrever ele usando um expoente 2, para eu poder simplificar com o índice 2 que tem ali. Então, vou escrever 5 elevado a 2 mais 2, que vai ser 5 elevado a 2 vezes 5 elevado a 2. Vou pegar isso que eu encontrei na reescrita e vou colocar dentro desse radical. Agora, eu posso perceber que com o índice 2 e os expoentes 2, eu posso fazer uma simplificação. E esses valores maiores que estavam com esses expoentes vão sair de dentro do radical. O 2 não saiu dentro do radical porque não tinha expoente 2, então ele fica. 2 vezes 5 vezes 5 dá 50. O raiz de 2 permanece. Então, a resposta da simplificação é 50 vezes raiz de 2. Vamos fazer outro exemplo? Eu quero saber agora qual é o valor de x. Se eu observar, as duas bases são iguais. Para sair do 8 e chegar no 4, o que foi que a gente fez? Dividiu por 2. Então, eu vou pegar esse 16 e também vou dividir por 2. E quando eu fizer isso, eu vou perceber que o que está dentro do radical que eu encontrei é igual ao que está dentro do outro radical. Ou seja, a resposta dessa minha questão só pode ser 8. E que tal agora você praticar? Você fazer alguns exercícios, ver se aprendeu todas essas propriedades. É praticando que a gente aprende matemática, certo, Matimores? Por hoje é só isso. Qualquer dúvida é só mandar uma mensagem. Até, Matimores!